Olá, tudo bem? Bom, nossa atividade de religião de hoje, nós vamos continuar vendo sobre a palavra respeito. Nós estamos estudando essa palavrinha e essa palavrinha tem um significado enorme e ela envolve várias outras palavras. Então, respeito envolve outras palavras. E hoje nós vamos ver a palavra respeito junto com a palavra discriminação. Então, eu não posso falar de respeito se eu não falar sobre discriminação, preconceito também. Então, são palavras que elas andam, elas caminham juntas, né? Para se ter respeito, eu tenho que falar sobre discriminação, eu tenho que saber o que é, eu tenho que falar sobre preconceito. Então, veja como a nossa palavra ela é importante e tem um significado assim muito grande em nossa vida, certo? Então, olha só, hoje falando sobre discriminação, nós temos que parar e pensar sobre as nossas ações. Será que eu, em algum momento, eu já agi de maneira a discriminar alguém? Ou será que pode ser que eu não tenha feito uma ação, mas eu já cheguei a pensar em algo que poderia discriminar alguém? Veja, discriminação. O que significa discriminação? Discriminar. Discriminar é eu separar, eu pôr à parte, eu deixar de lado. Muitas vezes, algumas pessoas discriminam e não atentam para isso, né? Ao mal que está fazendo. A discriminação ela ocorre em muitas circunstâncias. Ela ocorre muitas vezes, né? A discriminação pela cor de pele, pela raça, a discriminação pela classe social ou pela ordem religiosa, discriminação até pelas características físicas, o gordo, o magro, discriminação por idade. Então veja, várias maneiras que nós encontramos que a discriminação pode ocorrer. Muitas vezes as pessoas que discriminam outras, elas agem de forma que geram consequências, porque a discriminação gera outros fatores e a discriminação é crime. Eu não posso separar alguém, pôr alguém, né, de lado ou, né, separar aquela pessoa de um convívio, de uma comunidade, porque ela tem uma cor de pele diferente da minha, porque ela é negra, a raça dela é negra, porque ela não é branca, porque ela é obesa, porque ela é gordinha, ela não é magra, ou porque ela tem um poder social mais baixo que o meu. Então, todas essas maneiras, né, todos esses pontos que a prof está colocando são atos de discriminação. E olha que ocorre muito, muito mesmo. Por onde nós formos, nós poderemos ver, presenciar atos que discriminam pessoas. Isso é muito sério, isso é muito grave. Isso vai ao contrário de tudo aquilo que realmente uma pessoa cristã, uma pessoa que sabe, que vive, que é temente a Deus, acredita, né? Que Deus, ele nos criou sua imagem e semelhança. Ele nos fez iguais. Iguais no sentido de termos, né, uma forma humana. Só que nós somos diferentes nas nossas características. Ainda bem, né, que nós somos diferentes em nossas características. Tem gente que tem olho azul, tem gente que tem olho preto,
Tem gente que tem o cabelo liso, tem gente que tem o cabelo encaracolado. Então vejam, Deus nos fez iguais, humanos, mas com características diferentes. E isso tem que ser respeitado. Então, olha onde entra o respeito. Nós temos que respeitar as diferenças. Somos todos diferentes. Nossas digitais são diferentes. Não existe digitais iguais. Cada um é um ser único, portanto, diferente. Se somos diferentes, temos que respeitar as diferenças. Não pode haver discriminação de nenhuma espécie, seja ela qual for, de cor de pele, né? De raça, de idade. Quantas vezes nós nos deparamos com discriminação? Pessoas que discriminam idosos, pessoas que acham que idosos já não são mais capazes de conviver em sociedade, já não são mais capazes de contribuir para a sociedade. Isso é muito triste, pessoal. Isso é triste, é lamentável, não pode acontecer. E certamente, né, tem absoluta certeza que isso não ocorre com vocês. Né? Crianças maravilhosas, crianças que são, né, já ensinadas, educadas a serem pessoas do bem. Né? Só que nós temos que abordar esse tema, esses temas, né? São importantes, não podemos deixar esquecidos, porque a sociedade está aí, fazemos parte de uma sociedade que, infelizmente, né, nós vemos que ocorre constantemente na nossa sociedade. Portanto, nós precisamos sempre falar sobre isso. É necessário, para não esquecermos nunca. O respeito existe. Precisamos respeitar todo mundo, independente de todas essas características que a prof falou. Raça, idade, condição social. Não existe pessoas iguais. Somos diferentes. Somos seres únicos, ok? Precisamos pensar sobre isso e agir de forma que contribua para que isso seja, né, realmente, que essa discriminação acabe, que não exista mais discriminação no nosso meio, no nosso convívio. É muito triste, né, as pessoas se sentirem discriminadas, né? É triste a gente ver pessoas que sofrem com isso. Imaginem você chegar num lugar e ser impedido de entrar porque a sua cor de pele não te impede, a sua raça te impede, você não está bem vestido, ou a tua idade não permite, ou o seu corpo, né? Você não tem um corpo digamos assim, bonito, você está fora daquele corpo padrão que a sociedade acha que é um corpo que deveria, né, todo mundo ter um corpo bonito. Não é assim, né? Deus nos ama como nós somos, porque Ele nos criou a imagem e perfeição dEle, com as nossas peculiaridades e as nossas características. Então, se nós somos assim, nós temos que nos aceitar assim, nós precisamos agir de forma que todo mundo, né, nos respeite também. Eu só posso exigir o respeito de uma pessoa se eu me der, né, ao respeito, né? Se eu agir de forma que as minhas ações, né, não demonstrem respeito, como que eu vou exigir respeito de alguém, não é? As pessoas não vão me respeitar se eu não estou dando um exemplo de respeito. Lembra quando a prof fala que as nossas atitudes é que falam por nós? Muitas vezes você não precisa nem falar, as suas ações, né, o seu modo de agir
fala por você. Então, precisamos pensar sobre isso, que a discriminação é um tema importante, ela existe, precisa ser combatida, né, por nós, precisamos agir, fazer alguma coisa, certo? Então, com esse tema respeito, a gente parte também sobre a discriminação, falar um pouquinho sobre ela, né? Sobre o preconceito também, pessoas que sofrem, né? Preconceito. As pessoas já fazem um julgamento da pessoa muito antes de conhecer, de conversar com aquela pessoa, né? Já julgam antes de conhecer. Não tem nem oportunidade, mas já estão fazendo um pré-conceito. Já tiram conclusões antes de saber sobre, né, algo, alguma coisa. Então, é tempo da gente pensar, refletir. Ainda bem que somos diferentes. Imagine se todos gostassem da mesma comida, se todos gostassem, torcessem para o mesmo time, gostassem da mesma cor, da mesma música. E aí? Somos diferentes e isso é muito bom. Somos diferentes e devemos respeitar as diferenças. Lembra? Respeito é bom e eu gosto. Respeito é bom e eu exijo. E digamos não à discriminação. Discriminação não pode fazer parte das nossas ações, das nossas atitudes. Então, vai aí uma atividade para vocês. A prof colocou um vídeo também para vocês com uma música bem legal sobre a gente se respeitar. Ainda bem que ninguém é igual a ninguém, né? Somos diferentes, sim. Isso é muito bom. E a atividade de hoje vocês verão lá em anexo. Uma atividade bem legal. Espero que vocês gostem do vídeo, da musiquinha também. Um bom trabalho para vocês e até a nossa próxima aula de religião. Até lá!